Eu já fiz 3 intercâmbios e vou te contar aqui o porquê você deveria fazer o seu intercâmbio direto e não com uma agência de intercâmbio. Primeiro, a agência de intercâmbio, ela só te oferece o que tem no portfólio dela. E ela só vai ter no portfólio dela aquilo que é vantajoso para ela. Muitas vezes ela vai te oferecer também uma escola não de acordo com o seu perfil, e sim de acordo com os ganhos que ela vai ter. Não estou dizendo aqui que todas as agências irão fazer isso com você. O que eu fiz no meu primeiro intercâmbio? Eu primeiro pesquisei qual escola que eu gostaria de estudar. E aí depois eu fui para as agências verificar se elas atendiam o que eu estava procurando, porque eu estava procurando um determinado tipo de escola e eu gostaria de verificar se elas trabalhavam com aquela escola ou não. Não era a escola mais barata, não era a escola mais cara, mas para mim, diante da minha pesquisa, era a melhor escolha. Enfim, comecei a pesquisar com algumas agências. Algumas ofereceram sim essa escola e outras não. E eu já tinha ideia realmente em qual escola eu gostaria de estudar, então eu pesquisei no Google, vi vídeos também no YouTube, verificando se aquela escola fazia o meu perfil ou não. Eu acredito que você deve escolher uma escola entre Smart e Premium. Caso você não saiba, tem classificação das escolas, entre elas a Basic, a Smart e a Premium. A Basic, ela te oferece o que realmente é básico, não vai ter um mix de nacionalidade muito grande, talvez você não vai encontrar muitas atividades extras e, a qualidade de ensino talvez não seja tão boa quanto uma Smart ou quanto uma Premium. Mas aí vai muito da sua escolha, do planejamento financeiro que você tem e quanto você está pretendendo gastar. Enfim, embarquei para o meu primeiro intercâmbio com intervenção de uma agência. E até então eu não sabia que eu poderia fechar diretamente com a escola, então por isso que eu fiz com intermediação de uma agência. Depois que eu já estava na escola, eu comecei a ver a estrutura, o primeiro intercâmbio, e de repente também a gente não tem tanta segurança, porque o nosso inglês não esteja ali no avançado para você se sentir confiante e segura de perguntar. Mas lembre-se que é construção. Quando você faz um intercâmbio, você realmente está fazendo intercâmbio para você aprender a falar a língua. Então você não vai aprender a falar da noite para o dia, você não vai saber tudo também que você precisa saber. Hoje eu acredito que seja mais fácil, porque você pode utilizar também uma IA ali para você fazer um roteiro de perguntas. E hoje também eu sei e eu consigo te ajudar, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E conforme o tempo, a gente também vai criando mais maturidade para fazer as perguntas certas, para saber o que você precisa ou não, quais são os países que você precisa de visto, ou outros países que você não precisa de visto. O meu primeiro intercâmbio, quando eu fiz, era para um período apenas de 2 meses, então eu não precisei me preocupar com vistos, porque realmente o país que eu escolhi, você não precisaria de visto para estudar por 2 meses, então também não tive esse custo adicional. Porque tem outros países que você precisa de visto mesmo para estudar num curto período de duração, sem permissão de trabalho e vai requerer de você um visto. Então, escolha com sabedoria também. Uma coisa que aconteceu foi que eu escolhi essa agência, gostei do atendimento dessa agência, conversei bastante também com o consultor, tudo mais. Posteriormente, ela me atendeu no que eu precisava e eu recomendei essa agência para algumas pessoas. Graças a Deus, essas pessoas não fecharam o intercâmbio com essa agência, porque essa agência posteriormente aplicou um golpe. Eu acho que depois de 2 anos que eu havia feito meu intercâmbio, começou a surgir uma onda de agência de intercâmbio dando golpe nos intercambistas, não devolvendo dinheiro. Então, se você já tinha pagado uma parcela do seu curso, eles desapareciam, não pagaram a escola e também não devolviam seu dinheiro. E essa agência, infelizmente, a qual eu embarquei a primeira vez, fez isso também. E isso aconteceu com outras agências, e uma das minhas amigas também saiu prejudicada. E uma super agência em 2025 fez isso, inesperadamente, porque todo mundo acreditava muito também nessa agência, e essa agência deu o golpe em várias pessoas. Outras pessoas que embarcaram com essa agência ficaram assim incrédulas, não acreditaram, porque também para elas, né, no conceito, era uma agência muito boa, ajudaram também elas quando elas precisaram, quando elas estavam embarcando. E fazer isso com o estudante que demora tanto para juntar um dinheirinho para conseguir pagar seu intercâmbio, é assim, é uma falta de respeito também, né, de integridade e tudo mais. Enfim, mas esse é o primeiro motivo, porque você deve criar autonomia e saber que você pode fechar sim intercâmbio direto com as escolas. Gi, me senti segura porque eu ainda não falo inglês. Não sei se o país que eu desejo ir precisa de um visto ou não. Pesquise, mas melhor que isso, eu vou deixar um link aqui embaixo, primeiro link da descrição, onde eu já fiz toda essa pesquisa, onde já coloquei os dados, onde eu te ensino a entrar em contato diretamente com a escola. A escola, ela é provedora de todas essas informações, então ela vai te prover a documentação que você precisa e também com todas as informações que você precisa, porque elas recebem estudantes todos os anos, milhares de estudantes. Muitas vezes elas já fazem essa conexão direta com o estudante. Vários estudantes já sabem que podem fazer intercâmbio direto, então eles já contatam diretamente
escola, elas passam todas as regras para entrar no país, quais são as documentações que você precisa ter, quais são os critérios e requisitos que você deve obter para adquirir esse curso, para adquirir esse intercâmbio direto. Segundo ponto, é muito importante que você saiba se você vai querer um intercâmbio só para estudo ou para estudo e trabalho, para que você escolha o seu país de acordo com o seu objetivo, porque muitos países não permitem que estudantes de inglês trabalhem ao mesmo tempo. Alguns países permitem, sim. Então, um exemplo, se você quiser fazer um intercâmbio no Canadá ou nos Estados Unidos, você não vai ter a permissão de estudo e trabalho ao mesmo tempo sendo estudante de inglês. Terceiro ponto é saber quais são os empregos para você, caso você queira fazer um intercâmbio de estudo e trabalho. Mesmo que você tenha inglês básico, você tem sim oportunidade de estudo e trabalho no exterior. Você só precisa categorizar quais são as posições de acordo com o seu nível de inglês e começar a aplicar para as posições certas. E caso você queira fazer um intercâmbio direto, sem pagar taxa de agência, é como você pode abrir a sua conta bancária gratuita, internacional. Quais são os primeiros empregos para você que quer fazer um programa de study and work? Quais são os países os quais você não precisa de visto para fazer um intercâmbio de curta duração? Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você, mas ele vai expirar em breve, então aproveite.